Estou caminhando nas montanhas da Lua. Estou no rastro do artista renascentista Piero della Francesca. Por isso eu vim até a cidade do norte da Itália que Piero tornou sua. Lá está, Urbino. Eu vim aqui para ver alguns dos melhores trabalhos de Piero, obras-primas da arte, mas também da matemática. Os artistas e arquitetos do início da Renascença trouxeram de volta o uso da perspectiva, uma técnica que ficou perdida durante 1000 anos, e que com o uso apropriado se revelou bem mais difícil do que eles imaginavam. Piero foi o primeiro grande pintor a entender totalmente a perspectiva, e isso porque ele era matemático, além de artista. Eu vim aqui para ver sua obra-prima, A Flagelação de Cristo, mas havia um problema. Eu acabei de ver a flagelação e é um quadro maravilhoso, mas infelizmente, por várias razões italianas, não podemos entrar e filmar. Mas este é um programa sobre matemática, não sobre arte. Então usarei um pouco de matemática para dar vida a esse quadro. Nós não podemos ir até o quadro, mas podemos fazer o quadro vir até nós. O problema da perspectiva consiste em como representar o mundo tridimensional numa tela bidimensional. Para dar uma ideia de profundidade, uma noção de terceira dimensão, Piero usou a matemática. De que tamanho ele deve pintar Cristo se este grupo de homens estiver a uma determinada distância daquele em primeiro plano? Se fizer isso errado, a ilusão da perspectiva é destruída. Está longe de ser óbvio como um mundo tridimensional deve ser representado fielmente numa superfície de 2 dimensões. Veja como as linhas paralelas no universo tridimensional já não são mais paralelas na tela bidimensional, mas se encontram em um ponto de fuga. E esse é o aspecto que os ladrilhos da pintura realmente têm. O que surge aqui é uma nova linguagem matemática que nos permite associar uma coisa com outra. O poder da perspectiva liberou uma nova forma de ver o mundo. A perspectiva iria causar uma nova revolução matemática. A obra de Piero foi o início de uma nova forma de entender a geometria, mas levaria mais de 200 anos antes que outros matemáticos continuassem de onde ele parou. A nossa jornada nos trouxe ao norte. No século XVII, a Europa assumiria o lugar do Oriente Médio como pioneiro de ideias matemáticas. Grandes passos haviam sido dados na geometria de objetos fixos no espaço e no tempo. Na França, Alemanha, Holanda e Inglaterra, a corrida agora era para entender a matemática dos objetos em movimento. E a busca por essa nova matemática começou aqui, neste vilarejo, no centro da França. Só os franceses mesmo para batizar um vilarejo com o nome de um matemático. Imagine na Inglaterra uma cidade chamada Newton, Bow ou Cayley, mas na França eles realmente dão valor a seus matemáticos. Este é o vilarejo de Descartes. Ele foi rebatizado em homenagem ao famoso filósofo e matemático há 200 anos. Descartes nasceu aqui em 1596. Uma criança frágil que perdeu a mãe quando era muito jovem. Por isso ele podia ficar na cama todas as manhãs até às 11 horas, um hábito que ele tentou manter por toda a vida. Para fazer matemática, às vezes você precisa remover todas as distrações e flutuar para um mundo de formas e padrões. Descartes achava que a cama era o melhor lugar para atingir esse estado meditativo, e acho que sei o que ele queria dizer. A casa onde Descartes fazia suas meditações na cama é agora um museu dedicado a todas as coisas cartesianas. As peças expostas, organizadas pela responsável pelo museu, Sylvia Garnier, mostram como suas ideias filosóficas, científicas e matemáticas se complementavam. Elas também mostram aspectos menos familiares da vida e da carreira de Descartes. So he decided to be a soldier. Ele decidiu se tornar um soldado no exército protestante e também no exército católico. Isso não era problema para ele. Ele não tinha patriotismo. Sylvia está sendo gentil, porque Descartes, na verdade, era um mercenário.
Ele lutou pelos protestantes alemães, pelos católicos franceses e qualquer um que lhe pagasse. Em uma certa madrugada de outono, em 1628, ele estava com o exército da Bavária acampado às margens frias de um rio. A inspiração às vezes aparece em lugares bem estranhos. Segundo a história, Descartes não conseguia dormir, talvez porque ele estava acostumado a acordar muito tarde ou por ter bebido demais na noite anterior em comemoração ao dia de São Martinho. Problemas estavam circulando na cabeça dele. Ele estava pensando em seu assunto favorito, filosofia. Ele a estava achando muito frustrante. Como você pode, de fato, ter certeza de algo? Então ele dormiu e teve um sonho. E nesse sonho ele entendeu que o segredo era edificar a filosofia sobre os fatos inquestionáveis da matemática. Ele percebeu que os números poderiam remover as teias da incerteza. Ele quis publicar todas as suas ideias radicais. Mas ele estava preocupado como elas seriam recebidas na França católica. Então, fez as malas e foi embora. Descartes achou um lar aqui na Holanda. Ele tinha sido um dos líderes da nova revolução científica que rejeitava a ideia dominante de que o Sol girava em torno da Terra, uma opinião que deixou cientistas como Galileu com sérios problemas com o Vaticano. Descartes achou que aqui, entre os protestantes holandeses, ele estaria a salvo. Principalmente na antiga cidade universitária de Leiden, onde eles valorizavam a matemática e a ciência. Eu vim para Leiden também. Infelizmente, cheguei atrasado. Desculpe, um pneu furou, por isso eu me atrasei. Henk Bos é um dos acadêmicos cartesianos mais proeminentes da Europa e não se surpreendeu por Descartes ter vindo parar em Leiden. Descartes veio falar com as pessoas que estavam abertas às suas ideias, não somente em matemática, mas também, especialmente, em mecânica. Ele unificou álgebra e geometria, de forma que você pudesse ter fórmulas e figuras e ir de uma a outra. Como um dicionário entre as duas? Sim. Esse dicionário, que foi finalmente publicado aqui na Holanda em 1637, incluía muitas ideias filosóficas polêmicas. Mas os pensamentos mais radicais estavam no apêndice, uma proposta de ligar a álgebra à geometria. Em duas dimensões, cada ponto pode ser descrito por dois números, um que dá a posição horizontal e o segundo a posição vertical. Conforme o ponto se move em torno de um círculo, essas coordenadas mudam. Mas podemos escrever uma equação que relaciona os valores variáveis desses números em qualquer ponto da figura. De repente, a geometria virou álgebra. Usando essa transformação da geometria em números, você poderia dizer, por exemplo, se a curva nesta ponte era parte de um círculo ou não. Você não precisa usar os olhos. Em vez disso, as equações da curva revelariam seus segredos. Mas as coisas não paravam por aí. Descartes desvendou a possibilidade de explorar geometrias de dimensões superiores, mundos que os nossos olhos jamais irão ver, mas que são centrais para a tecnologia e a física modernas. Não resta dúvida que Descartes foi um dos gigantes da matemática. Infelizmente, ele não era um cara muito legal. Ele não era uma pessoa fácil. Ele era muito preocupado com a sua imagem. Ele tinha uma convicção de que estava certo, mesmo quando estava errado. E sua primeira reação era que o outro era burro e não tinha entendido. Descartes pode não ter sido a pessoa mais educada, mas não há dúvida de que a ideia de ligar a álgebra à geometria transformaria a matemática para sempre. Mas para que a sua revolução matemática desse certo, ele precisava de outro ingrediente vital. Para encontrar, eu tive que me despedir de Henk e Leiden e ir à igreja. Eu mesmo não sou crente, mas é certo que muitos matemáticos da época de Descartes tinham fortes convicções religiosas. Talvez seja apenas uma coincidência, mas talvez seja porque matemática e religião sejam ambas construídas sobre um conjunto inquestionável de axiomas. 1 mais 1 é igual a 2. Deus existe. Eu acho que sei em que conjunto de axiomas eu coloco a minha fé.
No século XVII havia um monge parisiense que frequentara a mesma escola que Descartes. Ele amava a matemática tanto quanto a Deus. Ele via a matemática e a ciência como provas da existência de Deus. Marin Mersenne foi um matemático de primeira grandeza. Uma de suas descobertas sobre números primos ainda leva seu nome. Mas ele também é celebrado por sua correspondência. Do mosteiro em Paris, Mersenne agia como uma rede de internet do século XVII, recebendo ideias e depois as distribuindo. Hoje não é muito diferente. Nós sentamos como os monges matemáticos, pensando sobre nossas ideias, aí nós as enviamos aos nossos colegas e esperamos por alguma resposta. Na Europa do século XVII, havia um espírito de comunicação matemática que não se via desde os gregos. Mersenne incentivava as pessoas a ler o novo trabalho de Descartes sobre geometria. Ele também fez algo igualmente importante. Publicou algumas descobertas sobre as propriedades dos números feitas por um amador desconhecido que acabaria rivalizando com Descartes como o maior matemático de seu tempo, Pierre de Fermat. Aqui em Beaumont-de-Lomagne, perto de Toulouse, moradores e visitantes celebram a vida e a obra do filho mais famoso da aldeia. Mas não faço ideia do que esses gladiadores estão fazendo aqui. E a presença desse camelo é um pouco estranha também. O próprio homem teria aprovado com entusiasmo a ideia de usar diversão e jogos para aumentar o interesse na matemática. Ao contrário do aristocrático Descartes, Fermat não teria considerado inútil ou ordinária a ideia de criar um festival de matemática. Isso é matemática em ação. É bonito, é muito legal. A maior contribuição de Fermat à matemática foi essencialmente inventar a teoria moderna dos números. Ele formulou uma vasta gama de conjecturas e teoremas sobre os números, incluindo o famoso último teorema, que iria intrigar os matemáticos por cerca de 350 anos. Desencaixar é a parte fácil. Encaixar é que é difícil. Certo, quantas partes eu tenho? Eu tenho 6 partes. O que eu preciso fazer é encontrar uma simetria aqui. Acho que ele quer me mostrar como se faz, mas eu não quero ver. Eu odeio que me digam como resolver um problema, então não vou olhar. Ele está rindo de mim agora porque eu não consigo. Isso não é justo. Estou quase lá. Agora vou encaixar. Já arrivei, consegui. Agora, esse é o prazer de fazer matemática. Quando tudo se encaixa e, de repente, você encontra a resposta certa. Incrivelmente, Fermat somente lidava com a matemática no seu tempo vago. Durante o dia, ele era um magistrado. Duelar com problemas matemáticos era o seu hobby e a sua paixão. O que é maravilhoso sobre a matemática é que você pode fazê-la em qualquer lugar. Você não precisa de um laboratório, nem sequer de uma biblioteca. Fermat costumava fazer sua matemática sentado na mesa da cozinha ou rezando na igreja local, ou aqui em cima, neste telhado. Ele pode parecer um amador, mas levava a matemática muito a sério. Fermat conseguiu achar vários padrões nos números que haviam derrotado matemáticos durante séculos. Um de meus teoremas favoritos de Fermat versa sobre números primos. Se você tem um número primo, que quando é dividido por 4 sobra 1, Fermat mostrou que você sempre pode reescrever esse número como a soma de 2 números elevados ao quadrado. Por exemplo, eu tenho aqui 13 dentes de alho, um número primo, que quando é dividido por 4 sobra 1. Fermat provou que você pode reescrever esse número como a soma de 2 números juntos elevados ao quadrado. Por isso, o 13 pode ser reescrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9. O notável é que Fermat provou que isso funciona para qualquer número primo, desde que sobre 1 quando dividido por 4. Você sempre pode reescrever esse número como a soma de 2 números elevados ao quadrado. Meu Deus! O que eu gosto nesse tipo de dia é do espírito divertido da matemática e, certamente, Fermat gostava de brincar com números. Ele adorava procurar por padrões nos números e também pelo lado enigmático da matemática. Ele queria provar que esses padrões continuariam para sempre. Mas, além de ser a base para a diversão e jogos, por muitos anos, a matemática de Fermat teria algumas aplicações muito sérias.
Um de seus teoremas, o pequeno teorema de Fermat, é a base para os códigos que protegem nossos cartões de crédito na internet. A tecnologia da qual dependemos hoje vem dos rabiscos de um matemático do século XVII. Mas a utilidade da matemática de Fermat não é nada comparada à do nosso próximo grande matemático. E ele não vem da França, mas do grande rival,